Há 6 anos o senhor fez uma denúncia sobre manipulação de resultados na loteria esportiva, né? E hoje em dia, como é que ficou essa situação? Desde 2004 eu venho denunciando manipulação de resultados e lavagem de dinheiro através das loterias administradas pela Caixa Econômica Federal. Provamos com informações sigilosas do COAF, apresentando inclusive nomes dos ganhadores. Um cidadão ganhou 525 vezes, o outro 300 e poucas vezes, o outro 206 vezes. Houve um cidadão que ganhou 107 prêmios no mesmo dia, cobrou 107 prêmios no mesmo dia, em 7 modalidades de loterias em vários estados do país, com uma diferença máxima de 1 mês entre um prêmio e outro. Portanto, crime de lavagem de dinheiro. O que nós queremos saber agora é o que fizeram com os criminosos. O crime ficou provado, mas e os criminosos? Eles foram responsabilizados civil e criminalmente? Eles foram punidos? As investigações foram realizadas? Quais resultados apresentam essas investigações? Ações criminais foram interpostas? Onde se encontram essas ações criminais? Estamos apresentando requerimento exatamente dirigido ao ministro da Justiça e à Caixa Econômica Federal para saber tudo isso. O senhor acha que o aparelhamento do Estado faz com que se demore na conclusão de processos assim? Olha, o que não se pode admitir é omissão diante de crimes visíveis. Não há como contestar a existência do crime. Nós temos que buscar os criminosos e, sobretudo, penalizá-los. Um ganhador venceu 500 prêmios da loteria esportiva. O outro, que ganhou 107 vezes no mesmo dia. É possível caber em qualquer pessoa sã que como o senhor Vitório Basso, Basso, aquele órgão, o Basso, com 2 S, tá? Basso. Vitório Basso. Esse cidadão recebeu 17 prêmios das várias loterias, várias modalidades bancadas pela Caixa Econômica Federal. 17 prêmios em estados diferentes no mesmo dia. Isso não existe, isso é um escárnio, isso é um crime, isso é um lesa-pátria. Tem mais. E oferiu esse cidadão, Vitório Basso, 4 milhões nessa jogadinha dele. Tem um outro, Manuel dos Santos Sá. Esse nome não me é estranho. Manuel dos Santos Sá. Em 5 anos, ou seja, de 2006 para cá, ele ganhou 206 vezes. Isso está documentado pelo COF. Não é alguém que esteja falando em vão. O Milk News só traz à tona casos sérios como esse depois de pesquisar. E o COF confirma. Esse cidadão, Manuel dos Santos Sá, em 5 anos, ganhou 206 vezes. Bateu o João Alves, aquele deputado que disse que Deus era sócio dele. Esse é sócio várias vezes de Deus, né? Em 7 modalidades diferentes. Esse até que ganhou pouco, 1.200.000 só. Mas tem outro, Marco Trojó. Marco Trojó. Ganhou
327 vezes. 327 vezes. É trofo. É trofo. É. TROFO, se você quiser anotar aí. Ganhou 1.600.000. 327 vezes. Aliás, só para uma curiosidade, tem um delegado de polícia também que ganhou 17 vezes. Está sendo investigado pelo Ministério Público. Delegado de polícia, viu? Aqui de São Paulo. Em 3 meses ele ganhou 7 vezes na Mega. Oh, cara de sorte, meu Deus do céu. Isso está provado e comprovado pelo órgão que controla isso. E tem mais gente. Eu não consegui levantar todos os nomes ainda. Parece que são 7 ou 8 nomes. Quem me garante que esse seu Vitório Basso, por exemplo, seja ligado a alguma quadrilha internacional? Algum traficante de entorpecente? Algum político corrupto, ele seja algum laranja? E deve ser laranjas, lógico. Não é o nome de quem, lógico. É aqui laranja. Mas através do laranja você vai chegar. Agora, o que causa arrepio, o que deixa a gente abismado, são duas coisas. A morosidade nessa investigação, que não é tão difícil, a partir do momento que o próprio cofre confirma, não tem tanta dificuldade de se localizar esses cidadãos. Concorda? E a outra, que eu fico pasmo, e se explica pelas vultosas verbas de publicidade, é que a imprensa esteja calada diante desse descalabro. Sobre a exploração da loteria no nosso país. Dúvidas persistem, as respostas são insuficientes e permanece a suspeita de manipulação de resultados. Hoje venho à tribuna para falar da lavagem de dinheiro através das loterias, com a conivência de, lamentavelmente, servidores da Caixa Econômica Federal. Eu recebi, através de solicitação feita oficialmente ao COAF, um relatório. Aliás, são 29 relatórios do período compreendido entre 2002 e 2006. O relatório é sigiloso, mas creio ser do meu dever revelar alguns dados e números desse relatório para justificar as providências que estamos tomando na tarde de hoje, com a apresentação de um projeto de lei e 2 requerimentos, um deles dirigido ao ministro da Fazenda, solicitando informações a respeito do assunto, e o outro ao Tribunal de Contas da União, solicitando mais uma auditoria. Nesse período de 2002 a 2006, o valor da lavagem de dinheiro supera 32 milhões de reais. 75 pessoas estão envolvidas. Alguns ganhadores, vou revelar alguns ganhadores. O senhor Alessio Gouveia ganhou 525 prêmios no valor de 3.800.000 reais. Colocou no bolso o João Alves. Ganhou 525 prêmios. O senhor Marco Trofo, 327 prêmios no valor de 1.600.000 reais. O senhor Manuel dos Santos Sá, 206 prêmios em 7 modalidades de loteria, com a complacência de representantes aí do setor público instalados na Caixa Econômica Federal. Eu não vou citar todos os ganhadores, está mais um aqui apenas para ilustrar. O Vitório Basso ganhou 17 vezes, aproximadamente 4 milhões de reais, sendo vários prêmios em loterias diferentes no mesmo dia. A sorte sorria a ele no mesmo dia em várias loterias. O que se constata é coincidência das agências onde ocorre o fato e as pessoas que realizam essa operação criminosa são pessoas já envolvidas numa verdadeira seleção de crimes, como receptação, estelionato, homicídio, sonegação fiscal, contrabando,
porte de armas, evasão de divisas, loterias clandestinas, crimes contra o sistema financeiro, declaração falsa, lesão corporal. Portanto, uma seleção de crimes. E o que faz a Caixa Econômica Federal diante dessa constatação? A Caixa simplesmente comunica ao COAF e não toma providência interna para evitar o crime continuado. Portanto, a razão desse pronunciamento não é apenas a denúncia, é a apresentação de propostas que têm por objetivo dificultar a ação criminosa junto à Caixa Econômica Federal. Nós não estamos contra a Caixa Econômica Federal. Nós estamos nos colocando a favor dessa instituição centenária, um banco social da maior importância para o nosso país, que não pode sofrer prejuízos, desgastando a sua imagem, perdendo credibilidade diante da população brasileira. Há transparência alguma e muitos indícios de conluio para a prática de crimes no universo das loterias da Caixa Econômica Federal. Nesse sentido é que estamos apresentando o projeto de lei que estabelece instrumentos para evitar que as loterias da Caixa Econômica Federal possam vir a ser utilizadas para ações de lavagem de dinheiro. O nosso projeto, em síntese, estabelece que ao sacar o prêmio, o vencedor deve comprovar inicialmente a origem dos recursos de suas apostas. O gerente somente poderá pagar o prêmio após a comunicação prévia à Central de Loterias, bem como ao COAF, ficando o saque bloqueado até informações dos referidos órgãos. O saque fica condicionado à identificação completa do sacador e à verificação se o mesmo tem antecedentes criminais, com a comunicação à Polícia Civil de cada estado onde se localiza a agência. As agências da Caixa deverão manter banco de dados sobre os sacadores de prêmios durante um ano. O disposto nesse artigo aplica-se somente aos sacadores de prêmios que registram mais de 10 premiações a serem resgatadas simultaneamente. A Caixa deverá verificar a reincidência de saques nas agências onde há suspeita de lavagem de dinheiro para apurar o fato mediante auditoria interna. Apresentando um requerimento dirigido ao ministro da Fazenda para, no prazo regimental, responder a algumas questões, como, por exemplo, as agências da Caixa em que foram descontados os prêmios suspeitos de lavagem de dinheiro. São 29 casos, conforme a comunicação da própria Caixa ao COAF, 29 relatórios, bem como os gerentes das respectivas agências à época de cada prêmio descontado desde 2002. Portanto, nós não sabemos quais são os gerentes, quais são as caixas, as agências, aliás, da Caixa Econômica, palco para os marginais da lavagem do dinheiro, e nós estamos, portanto, requerendo a contribuição do ministro da Fazenda para obtermos esses esclarecimentos. E o outro requerimento é endereçado ao Tribunal de Contas para a realização de auditoria no sistema de pagamento da loteria daquela instituição, ou seja, da Caixa Econômica Federal, visando verificar a lavagem de dinheiro, bem como a possibilidade de manipulação de resultados. Uma das formas pela qual pode estar ocorrendo o processo de lavagem do dinheiro de origem criminosa na Caixa Econômica é o seguinte: o interessado na ação criminosa deposita o dinheiro na agência em que possui o esquema, porque evidentemente há um conluio envolvendo a participação de servidores da Caixa Econômica Federal, certamente. Ou é avisado por alguém da Caixa Econômica Federal sobre a presença de um vencedor a fim de comprar-lhe o bilhete. Essa seria uma modalidade possível do itinerário delituoso. O itinerário prosseguiria com o comparecimento do verdadeiro ganhador do prêmio à agência para sacar o dinheiro. Com a conivência de alguém da agência da Caixa, o prêmio é pago com o dinheiro do interessado em lavar.
que o depositara anteriormente. Como o prêmio pode ser descontado até 90 dias após o sorteio, o agente da Caixa ou o interessado em lavar o dinheiro segura os bilhetes vencedores até que atinja o valor de interesse do beneficiário da lavagem. Quando isso acontece, o bandido vai até a agência da Caixa e saca os bilhetes premiados como se ele fosse o ganhador. Nesse momento, a operação se completa. A agência informa o ganhador do prêmio à central de loterias da Caixa. E, evidentemente, não é o verdadeiro ganhador.